Bom, pessoal, voltando aqui às baterias, eu vou falar para vocês uma coisa que eu estava esquecendo. Nós temos alguns tipos de contatos aqui, que são os mais conhecidos. Chamamos de button, aparece um botãozinho, e o outro flat. Os buttons tem dois tipos, tem um ventilado, não tem ventilado. Isso depende, vou colocar o link no HKJ, depende do tipo da lanterna. Os buttons funcionam praticamente em todas. Agora os flat, que são assim, não é questão de ser rebaixado, mas eles são largos. Tem algumas lanternas que precisam de algum contato. Precisa de uma área de contato que não vai funcionar. Por exemplo, se fosse uma mola, a mola vai estar aqui no centro, vai funcionar. Agora, se for algo mais largo, não funciona. Então, se você pegar, por exemplo, a Nitecore SRT5, SRT7, não funciona com bateria do tipo flat. Tudo bem? Não só bateria, nós notamos que existe algumas vezes, como eu falei, consideração de ser 3.6 ou 3.7 volts. Isso varia muito de fabricante para fabricante. Eu tenho que falar um pouco sobre baterias. Nós temos alguns tipos de bateria de lítio, são três aí conhecidas, são as baterias IMR, CR e LFP, que diferencia a tensão e também a, como é que fala? Tensão e a química de que elas são feitas. Então tem a química da bateria e a tensão que ela trabalha. As baterias com cobalto, que são essas daqui que eu estou mostrando, as ICR, LiCoO2, como cobalto o principal componente, né, da química aqui para ajudar a funcionar, elas possuem esse circuito de proteção, mas elas estão na faixa dos 3.6 volts, tensão nominal. Já as baterias de CR, que eu não tenho aqui, mas são as baterias desprotegidas, lembra? Não são protegidas. Elas têm o manganês, que é um componente importante da química, tornando a química dela como um todo segura. E as baterias de fosfato, LFP, elas têm também a química segura e estão na faixa de 3.2, 3.3 volts. Mas afinal, desculpe, como chegaram a essa ideia, né, desse valor? Então, é importante, pessoal, quando você for adquirir a sua bateria, existe um negócio chamado C-rate, ou seja, taxa C. Ele vai definir tanto a corrente na hora da carga quanto na hora da descarga. Se não estiver em C-rate, será um valor simples, linear. 10 amperes, 3 amperes, 4 amperes. Como isso surgiu? Lá por 1700, Charles Augustin de Coulomb disse que uma bateria recebe uma corrente de carga de 1 ampere e passa 1 coulomb por segundo. Mais ou menos isso, nem bem de cabeça. E isso no momento de carga. No momento de descarga é a mesma coisa. Então, o C-rate mede e orienta, né, como a bateria é carregada e descarregada. Digamos que eu tenho uma bateria de 1000 mAh. 1000 mAh, pessoal, nada mais é do que 1 ampere, mas vamos colocar 1000 mAh. A maneira mais fácil de entender o C-rate, ou qualquer coisa ligada à tensão, corrente, luz, assim, você pensar em caixa d'água. Eu tenho uma caixa d'água de 1000 litros. Vamos dizer aqui, hipoteticamente, fosse 1000 mAh. E aqui sai a água no fluxo X. Nós vamos chamar de C, na verdade. Como funciona isso? Se aqui eu tenho 1000 e a taxa C é 1, então significa que eu consigo descarregar em 1 hora desses 1000 litros, ou seja, seria mais ou menos assim, 1000 litros por hora. Ou seja, 1000
por 1C, daria 1000 litros, descarrega em 1 hora. Se essa taxa C fosse meio, eu descarregaria, ou seja, 500 litros por hora, eu descarregaria esses 1000 litros em 2 horas. Então, 1000 por meio, então seria 2 horas para descarregar. Se eu tivesse ainda esses 1000 litros aqui fosse 2C, ou seja, ele estaria descarregando, saindo 2000 litros por hora, ele fazeria essa caixa d'água de 1000 litros em meia hora. E isso nós temos tender de C. O que entra e o que sai, baseado no quê? Esse C está baseado diretamente a este número 1000. No caso das nossas baterias, está ligado diretamente a esse valor que está aqui, marcado de corrente. Então, essa bateria, eu consigo descarregar essa bateria em 1C, ela me consegue fornecer 3,5 amperes em 1 hora. Descarrega essa bateria. E se fosse, de repente, o dobro, vai 2C, então descarregaria 3.500 mAh em meia hora. E por aí vai, pessoal. É matemática simples, não é tão complicado. Mas isso é importante vocês saberem que ao adquirir uma bateria, dentre as várias especificações tem taxa de descarga da bateria, taxa de carga. Eu vou colocar aqui um modelo, eu vou colocar aqui, fica mais fácil. Por exemplo, eu teria aqui, olha, a taxa de corrente de descarga, a máxima, né? Não, taxa de corrente de descarga de 2C, máxima de 2C, ou seja, significa que eu consigo trabalhar até 2 vezes essa capacidade está marcada aqui, ou seja, então se fosse 2C, não é o caso dessa bateria, mas se fosse 2C seriam 7 amperes, então ela consegue fornecer 7 amperes de descarga. Ah, mas vai descarregar em meia hora, sim, mas ela consegue, né, trabalhar com essa corrente, isso é importante. No caso dessa aqui, Power, em especial, ela não está em 2C, ela coloca em amperes, você consegue trabalhar até com 10 amperes de corrente de descarga contínua. É muito, é bastante, pessoal. No caso da W, ele trabalha tanto a carga como 1C e descarga como 2C, ou seja, aqui é 3.400, ela consegue fornecer até 6.8 amperes para uma lanterna e pode ser carregada até 3 amperes, 3.4 amperes. Nós usamos isso? Não, pessoal, para carga de bateria, essas de 3.000, 2.600 não carregam mais do que 700, 500 mAh, 1 ampere-hora. Nas menores ainda, que são as 16340, de 750, 700, 900 mAh, eu não passo de 300 mAh. Ou seja, meio C de carga. Então é mais fácil, olha, agora vamos lá, digamos que fossem 10.000, né? 10 amperes aqui, bateria 10 amperes, poxa, ela tem 2C de descarga, então significa que a bateria consegue fornecer até 20 amperes de descarga, igual água, consegue fornecer bastante água, mas vai rápido a bateria. No caso ainda das baterias IMR, a coisa é bem interessante, pessoal, bem interessante. Por quê? Porque elas conseguem fornecer uma quantidade absurda de corrente. Então você tem ali a taxa dela de corrente, às vezes é dada até em amperes, não é dada nem em C. Então varia. Então, por exemplo, se essa bateria tivesse 10C de descarga, nossa, um absurdo, né? Mas ela fosse 3.000 amperes, até 3.000 mAh. Então ela tivesse 10C, então ela conseguiria fornecer até 30 amperes continuamente, sem problema algum. Ela não consegue fornecer porque ela é uma ICR. As baterias IMR são feitas para isso. Alta taxa de descarga, alta descarga de corrente. E aí muda um pouco, pessoal, como eu falei, tem algumas que são dadas em amperes, outras são dadas em C, mas geralmente as ICR tem uma alta capacidade de descarga contínua, então é descarga contínua de corrente, é bem elevado. As ICR não conseguem fazer isso, não é o objetivo delas, tá? Então elas ficam na faixa de uns 1,5, em geral aí uns 2C, e essa aqui Power que está quase a 3C.
Então você já sabe, 2C de descarga. Pega aqui a corrente, multiplica por 2. Então ela consegue fornecer até 7 amperes. Por quê? Às vezes você vai colocar uma lanterna, a lanterna está lá, ou um drop-in LED, 5 amperes. Puxa, quais são as baterias que eu posso utilizar? Eu poderia utilizar, por exemplo, uma bateria 16650 2500 mAh? Sim, desde que ela comporte 2C. Estaria trabalhando no limite da bateria, né? Eu não acho isso muito legal, mas seria possível ainda. É para isso que serve a tal taxa C. Mas, para nós que queremos descobrir uma coisa aí, que da onde vem esse bendito 3.6, 3.7 volts, funciona da seguinte maneira. O fabricante, o valor nominal da bateria, 3.6, 3.7, mas o que ele faz? Ele coloca a bateria, carrega até 4.2 volts. Então vou pegar aqui uma bateria, carrega até 4.2 volts, faz uma descarga de meio C. Então, importa aqui a corrente, tá, pessoal? Ele pega a corrente aqui específica desta bateria, faz uma descarga de meio C, ou seja, 1750 mAh. Até a bateria chegar a 3 volts. Você faz um gráfico lá e vê exatamente o meio desse gráfico. E fala, olha, descarregando a meio C até 3 volts, essa bateria, eu fiz o gráfico e deu no meio 3.6 volts. Então as baterias de lítio cobalto não na faixa dos 3.6 volts. Já as baterias ICR, que são as baterias que tem manganês, são essas de alta taxa de descarga, fica na faixa dos 3.7 volts. E já as LFP, de 3.2 a 3.3 volts. Então, pessoal, é daí que vem essa tensão. Muito interessante, né? Muito interessante. Então, você já sabe o que é o 2C para carga e descarga. Já sabe também que esse 3.6 e 3.7 vem e está associado diretamente a esses valores. Não tem... É algo bem interessante a gente saber, porque ninguém fala sobre isso e é bom na hora de você adquirir sua bateria saber qual que é a taxa máxima, a quantidade máxima de corrente que ela consegue trabalhar continuamente. Continuamente seria que você consegue trabalhar tranquilamente. Às vezes algumas vão até outro valor, a taxa máxima, então de 10 vai para 30 amperes. No caso de ICR, um exemplo hipotético. Eu acredito que o ideal seria você trabalhar, na verdade o ideal é você trabalhar sempre na taxa contínua de descarga. Você vai colocar assim, taxa contínua. Se tiverem dois valores em ampere, pessoal, de descarga, vai pelo menor. Faz diferença? Faz, porque às vezes você tem uma lanterna que realmente exige muita corrente. E hoje eu não sei qual a qualidade das lanternas que estão circulando no mercado. Se não tiver um bom controle e tudo, sua bateria consegue fornecer de uma maneira segura, no caso das ICR, com o PCB, essa taxa de descarga. As ICR também e as LFP também conseguem fornecer dentro das características da bateria. Então, essas baterias hoje são bem seguras, dá para você trabalhar tranquilamente. Não tem que ter medo de trabalhar com bateria, tá, pessoal? Elas são boas, práticas. Agora, essa questão do C tem aí um ponto interessante. Deixa eu ver se... Não, acho que seria isso mesmo. Agora, quando você tiver um fabricante, ele chega para você e fala, poxa, o meu dispositivo funciona até 7.2 volts. Vamos fazer umas continhas aqui. 3.6, né? Volts nominais. Então, duas baterias dão 7.2 volts. E o de 3.7 volts dão 7.4 volts. Mas ambos totalmente carregados fornecem 8.4 volts. Você fala, nossa, que salada. Não, pessoal, não é uma salada. Isso aqui já seria de 3 volts, né? Com duas baterias. Então aqui são duas baterias. Fornecem essa tensão. De 6 para 7.2, 7.4, 8.4, pessoal, pode dar problema realmente. Você tem que ver se o seu dispositivo foi desenvolvido para trabalhar com essas baterias, com essa faixa de tensão. Mas eu devo me preocupar?
Entre 3.6 e 3.7, não, porque na verdade vai valer que na hora que você coloca esse é 8.4. Mas e aí? E aí, assim, o fabricante, o componente em si, ele, como vou dizer, ele sabe disso. Entendeu? Então o fabricante da célula representa graficamente extensão, né? E de 3.6, 3.7, ou 3.2, 3.3, 3.2, 3.3. Mas a extensão é arbitrária. Não afeta a operação dos dispositivos, entendeu? A configuração do carregador, não tem que se preocupar com isso. O que importa é que os fabricantes de bulbos, LEDs, né, e drop-in de LEDs, drop-in de LEDs e lanternas como um todo, eles sabem disso. Então ele vai falar para você, olha, a minha lanterna trabalha bem com duas RCR 123 ou, né, 16340. Então você já sabe, poxa, então eu consigo colocar duas recarregáveis, mais a minha 16, mais a minha bateria recarregável. O tamanho é de 3.6 ou 3.7, é importante? Não. Mais importante é você notar se era do tipo ICR ou IMR. Quando é IMR já vem escrito. São as desprotegidas. Você vai perceber se está escrito desprotegida, o IMR. Não sei se eu falei, mas o mesmo fabricante coloca um invólucro com uma cor diferente para você identificar visualmente. É importante você saber disso, porque algumas lanternas não são feitas para trabalhar com baterias desprotegidas e outras ao inverso. Você não pode colocar, às vezes, muitos não recomendam, depende da corrente exigida, você utilizar as baterias de CR. Não que uma bateria como essa aqui da Keypower, que consegue aguentar aí 10 amperes, não funcione, mas ele generaliza. Porque se você colocar, às vezes, uma bateria de 18650 de 2600 mAh, por exemplo, ela tiver uma taxa de descarga de 2C e você está exigindo 6 amperes, não vai funcionar. Se a bateria for protegida, ela não vai funcionar. A sua lanterna não funciona. Se não for protegida, aí tem que ver o que vai acontecer. Mas é por isso que eles não colocam. Eles já falam, olha, minha lanterna, o meu drop-in, o bulbo consome tanta corrente, você pode usar esse tipo de bateria, etc. Pessoal, eu quis falar aqui basicamente isso. Lembrei sim. Lembrei isso é importante também. Não sei se eu já falei, eu vou falar sobre os tamanhos das baterias. Então você tem que notar que, baseados nesse tamanho de CR123, nós temos as baterias 18650, a 16650. E existem versões. Existe uma versão, né, maior, quer dizer, menor, que é a 18650 e a 16650, que são as no final 500. Então elas seriam duas baterias dessa 500, dão 3 baterias dessa, e a tensão é muito equivalente. Não é igual. Tá? É diferente. Bom, pessoal, o que eu gostaria de falar para vocês também, alguns cuidados básicos. Nunca misture químicas de baterias, hipótese alguma. Não misture. Não misture também miliampere-hora, que está aqui, né? Essa aqui é de 3.400, 3.500. Não misture carregadas e descarregadas. Não misture baterias com tensão diferente. Eu não misturo nem fabricante, pessoal. E às vezes mesmo 3.6, 3.7, por quê? Estou falando para não misturar tanto. Existe uma taxa, existe uma curva de descarga dessa bateria e dessa bateria. A curva não é igual. É diferente. Uma coisa que temos que entender é que, mesmo a bateria, se você somar, essa bateria ser uma caixa d'água. Então, eu vou colocar 4.2, vai? Então, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6. Então, digamos que eu tenha 3 baterias de 3.6 volts. No final aqui, somando, porque bateria em série, existe uma soma. Então, 3.6 daria 10.8 volts. Só que o que acontece? Imagine que isso aqui fosse um cano. Esse cano é aquilo que eu tinha falado já da caixa d'água, que é o seu cano onde vai ser água, dá o volume d'água. Se esse aqui consegue tirar, por exemplo, 5.000 litros por hora, esse fornece 2.000 litros por hora, e esse fornece 1.000 litros, no final você só consegue fornecer 1.000 litros. Então não adianta você querer
estourar a boca do balão. Por quê? Porque vai ficar limitado sempre no menor. Existe a chance de às vezes misturar fabricantes diferentes, tudo é complicado isso daí, pessoal. Não recomendo fazer. As baterias hoje estão mais fáceis de serem encontradas, mais acessíveis do que já foram, então dá para você ter um kitzinho aí de algumas baterias, compra aos poucos, e com todas nessa faixa dos 3.100, 3.400 mAh, que tem bastante opção no mercado. Então não faça essa mistura doida de corrente, de fabricante, tudo mais por causa disso. Se você dominar bem a bateria, não tem problema nenhum. Você vai falar, poxa, não tem nada a ver, mas algumas coisas são de bom senso. Também recomendo vocês algumas coisas. Verifique sempre se o seu equipamento é compatível com esse tipo de bateria. Carregue totalmente sua bateria antes da primeira utilização. Armazene sempre em local fresco, seco e ventilado. Não desmonte sua bateria. Não coloque soltas no bolso, bolsa ou outro recipiente contendo objetos de metal, que nem o cara lá que explodiu. Não coloque ou exponha ao fogo. Não exponha o calor à água extrema. Não faça ou permita curto-circuito. Não guarde com material perigoso o combustível. Sempre mantenha longe do alcance de crianças. Substituir todas as baterias ao mesmo tempo e não inserir baterias ao contrário dentro do seu equipamento. E sempre seguir as instruções do manual do usuário do seu equipamento. Pessoal, isso que eu tinha que falar sobre bateria. Se te lembrar de alguma coisa, eu faço uma parte 3 aí. Tá? Agradeço.